Estamos aqui em Berlim, setembro de 2009, com Cílio Bocaneira, aqui em plena Alexanderplatz, onde tem a exposição Revolução Pacífica de Friedrich Revolution, que fala sobre os últimos momentos antes da queda do muro. Cílio, como você esteve aqui exatamente naquela época histórica, estava lá em cima do muro de Berlim, em frente à porta de Brandenburgo, reportando, como é que é para você estar aqui 20 anos depois? É curioso, é um impacto ao mesmo tempo no nível pessoal e no nível profissional e até histórico. E naquele dia, nós estávamos, no dia em que o muro caiu, o comentário que eu fiz é que eu tinha a sensação de que nós estávamos vivendo um momento histórico. E hoje, 20 anos depois, voltando aqui, eu comprovo, de fato, nós estávamos vivendo um momento histórico, não só porque desapareceu o muro, conhecer essa cidade dividida, era uma cicatriz da divisão ideológica do mundo, como ao mesmo tempo a gente viu as transformações não só em Berlim, porque hoje é até difícil achar sinais do muro, retirado por completo fisicamente, permanece mentalmente na cabeça das pessoas, mas a consequência foi além de Berlim. Nós estamos aqui agora numa parte que fazia parte do lado comunista de Berlim, não há o menor sinal de presença. O consumismo capitalista está fazendo a sua presença marcante aqui em volta. E as consequências daquela mudança nós vemos até hoje. O Berlim, que foi na Alemanha como um todo, que pouco mais de um ano depois se unificou, no resto da Europa Oriental, que os países que estavam sob a órbita de Moscou foram se libertando, a própria União Soviética, mais um ano, e já não existia mais, foi declarado extinto. Ou seja, o comunismo europeu virou cinza. Hoje o comunismo sobra como relíquia em países como a Coreia do Norte, o Laos, o Vietnã. A China tem a sua versão própria com o Partido Comunista dominante, mas uma economia capitalista por baixo. Temos o comunismo tropical, em Cuba, com seu jeitinho latino para tudo, mas na Europa a divisão ideológica acabou. Hoje você tem confrontos de partidos, mas a ideia que alimentou a Guerra Fria, do confronto entre capitalismo e comunismo, foi para as cinzas da história. E o que você consegue lembrar daquela época, dos dias que você passou aqui em Berlim, naquela euforia em que a cidade se encontrava, você chegando aqui e vendo aquilo? O que você consegue lembrar daquele tempo? Excitação, nervosismo, tensão, alegria, é uma combinação de reações, tanto da nossa parte, supostos observadores, mas que não se deixavam, não conseguiam evitar de se contaminar por aquele momento que vivia, e aquela euforia, para usar essa palavra, que dominava inclusive a cobertura jornalística. Eu ontem, me movimentando por Berlim, me lembrei do dia que nós tínhamos que fazer as transmissões, que com a tecnologia da época éramos todos obrigados a ir a uma emissora local de televisão para transmitir para o resto do mundo o que estava se passando naquele dia. E era um caos, mas um caos de certa forma alegre, divertido, porque todo mundo tinha que transmitir o seu material e era uma confusão que de vez em quando eu me lembro de um espanhol gritando: mas o meu material foi parar na Austrália, e o australiano gritando: e o meu onde está? Porque fazia parte da confusão animadora daqueles momentos, porque de fato se vivia um momento extraordinário. E eu posso ratificar que essa euforia que você viveu naqueles dias ainda se prolongou por muito tempo, na cabeça das pessoas, das que vinham do Oriente, dos Ocidentes também. E em relação à exposição que a gente está vendo aqui, qual é a tua impressão pelo que você já viu até agora? O grande trunfo dessa exposição é que ela relembra as pessoas que as coisas não aconteceram da noite para o dia. Não foi um momento mágico naquela noite de 9 de novembro de 1999, apenas. Aquele momento, sim, foi mágico, mas muita coisa antes aconteceu. Fora, claro, com todo o processo de mudanças em Moscou, com a chegada do Gorbachev ao poder e todo o processo de abertura que ele iniciou, mas sobretudo aqui dentro, com a coragem das pessoas que já anos antes daquele movimento se organizavam, iniciavam um movimento de protesto, um movimento de reivindicações,
sob um risco enorme que a polícia secreta, o grupo de segurança da cidade, era de eficiência e de um grau de repressão extraordinário. Então você criar um movimento de protesto aqui dentro das igrejas e fora delas, exigia muita coragem. E essa exposição mostra o que existia naquele período. Quero agradecer a entrevista, muito obrigada e seja bem-vindo e volte bastante vezes a Berlim. Sempre um prazer. Muito obrigada, Cílio.